Perfis sabotadores. Você já ouviu falar muito disso, né? Mas afinal de contas, como que eu faço para entender essa coisa? Todos nós temos os perfis sabotadores. E o mais importante, para combater um inimigo, a gente tem que primeiro conhecer. Por isso eu te convido a ficar comigo hoje, assistir essa live que eu fiz com a Flávia Carvalho. Ela é especialista em diagnosticar perfis sabotadores e junto com ela eu fui dando exemplos práticos e específicos que eu vivi na minha vida e durante a minha virada financeira e também, claro, vejo nas mentorias que eu acompanho. Muitas vezes a gente consegue sair de uma situação financeira ruim e acaba voltando e não entende o porquê. Então, veja conosco. Mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificada 2 vezes por semana a cada novo vídeo que a gente lança aqui. E claro, se perfis sabotadores é um assunto interessante para você, deixe seu joinha que a gente pode falar mais sobre isso, além dos comentários que estão aqui para vocês escreverem todas as dúvidas, tá bom? Fica com a gente, um beijo e até o próximo vídeo. Flavinha, quero que você seja muito bem-vinda. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante que eu acredito demais. Eu sempre falo que se finanças fosse só cálculo, a gente não teria mais de 60 milhões de endividados nesse país, porque conteúdo com cálculo é o que não falta, né? A gente tem acesso, todo mundo sabe, às vezes, as fórmulas já tem conhecimento, mas não consegue aplicar. E essa é a minha bandeira, que eu levo para trabalhar também a questão comportamental nas finanças. Bom, obrigada pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com você. Eu sempre te acompanho, vejo suas postagens. O seu nível de contribuição é altíssimo, né? Por poder democratizar o saber dessa forma e em relação a finanças, que é um assunto tão importante, como você falou, né? Então, para mim é uma honra poder aqui compartilhar alguma coisa também para poder complementar esse saber que você costuma a falar, né, tão bem. Flávia fez um trabalho comigo, eu já vi ali um perfil super diferenciado, comecei a acompanhar, ela tem feito um trabalho muito legal no Instagram, porque essa questão de sabotador, às vezes a gente até sabe, né, a gente até conhece o perfil sabotador, mas existe, eu imagino assim, que é como se fosse um ponto cego, que a gente não consegue identificar tão rápido, e quando vê aquela situação, tá caindo na mesma. E aí, só para te contextuar um pouquinho, Flávia, eu vivi muito isso, tá? Claro que eu tenho certeza que ainda deve ter um monte de sabotador comigo, mas quando eu dei a minha virada na minha vida financeira, foi porque eu passava anos, e assim, eu trocava de emprego, eu era promovida, eu sempre tive uma carreira ascendente, e mesmo assim eu vivia na situação de dívidas. Eu não conseguia, eu ganhava, gastava, ganhava, gastava. E até que chegou uma hora que eu falei, basta, o que está acontecendo, né? Aquela foto me assustou e fez eu matar esse ciclo. Então, provavelmente é uma situação de que tinha esse perfil sabotador, é aquela tal história. Você não sai daquela situação, né? As coisas acontecem na tua vida, alguma coisa te puxa para voltar. Então, eu imagino que esse perfil sabotador, que é a tal da historinha que a gente cria pra gente mesmo, muitas vezes complica a vida financeira das pessoas, porque ou não se encorajam a crescer, ou acabam gastando em alguma coisa ali para fazer um prazer momentâneo e não constroem o patrimônio, não constroem riqueza, né? Que é essa bandeira que eu levo. Então, fala pra gente aí o primeiro perfil, assim, que você vê como uma característica ou mais comum ou mais perigosa. Você escolhe, Flavinha. Tá, então, isso que você está falando, Lisa, tem muito a ver, porque todos nós, né, segundo alguns autores, nós somos propensos a mentir para nós mesmos, a contarmos historinhas para nós mesmos, né? E a gente tem essa inclinação de repente, se enganar. E aí, existe um autor, que ele é professor de Yale, o nome dele é Cesar Chamin. Ele tem um livro que chama Inteligência Positiva. E aí, estudando tantos profissionais, eu acho que mais de 200 mil profissionais, junto com a Universidade de Stanford também, ele chegou à conclusão que nós temos personagens que nos sabotam, que trabalham contra nós, né? E aí, porque assim, quando a gente fala, às vezes, sobre inconsciente, às vezes nem todo mundo entende. Então, ele trouxe isso de uma maneira muito didática para que a gente entendesse quem são esses sabotadores ou esses personagens que vão atuar contra a nossa mente, né? Porque ele fala assim,
A nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Tudo vai depender se ela está trabalhando ao seu favor ou contra você. Então, ele vai falar que existem... ele personificou esses personagens dentro de um padrão de comportamentos, pensamentos e sentimentos, e ele denominou nomes para esses sabotadores, né? E aí, são 9 sabotadores que ele coloca, e vários deles pode ter certeza que vão impactar na finança, sim. Então, por exemplo, eu vejo um deles, né, que é o esquivo. O que é o sabotador esquivo? Ele faz você fugir de situações desagradáveis. Sabe aquela pessoa que não tem uma conversa difícil, não toma uma decisão difícil e só fica ali, de repente, querendo ter momentos, às vezes, de prazer, mas quando precisa enfrentar alguma coisa, não enfrenta, porque vai se esquivando de tomar uma decisão, de olhar, de definir. Então, o que isso tem a ver, às vezes, com as finanças? Eu percebo que tem muita gente que não se envolve com a vida financeira, ou não olha ali para a sua planilha, ou não tem o hábito de investir, ou não controla dentro do aplicativo, porque não gosta de ver a situação desagradável, não olha para aquilo, foge. Então, ao invés de eu me deparar com as minhas finanças e falar, peraí, quanto entra, quanto sai, como eu estou administrando, o quanto eu vou investir? Não, a pessoa, de repente, foge disso e aí continua, às vezes, nos gastos, como se nada tivesse acontecendo. Isso é comum acontecer, Elisa? Você que trabalha nesse sentido? Super. E eu também fui vítima disso. E isso acontece muito, Flávia, para as pessoas que têm dívidas. Porque às vezes a gente entra num ciclo de usar cheque especial, de pagar cartão de crédito. Pessoas que pagam cartão de crédito, às vezes, pela parcela mínima. É tudo uma forma assim de eu não quero encarar quanto eu tenho de dívida. E ontem eu até gravei um vídeo novo que vai para o YouTube a semana que vem, que eu falo de 6 habilidades comportamentais que a gente tem que ter para sair das dívidas e nunca mais voltar. Porque também às vezes sai e volta, sai e volta, sai e volta. E Interessante. a segunda habilidade é a coragem, que eu falo, que é a coragem de você realmente detalhar tudo que você deve e enfrentar. Dói. Eu sou testemunha viva de que dói, até porque e eu vejo muito isso com as minhas mentoradas. Eu às vezes atendo pessoas que ganham bem, mas que por desorganização têm dívidas. Isso é muito comum acontecer. E quando a gente Muito. começa a trabalhar junto, que eu levanto tudo que deve, é um choque. Porque a gente, na cabeça, fala assim, eu devo mais ou menos tanto. E entra muito isso que você está falando, né? Uma forma meio de proteção. Eu acho que é mais ou menos tanto. E assim eu vou levando a vida. Eu não paro para encarar. Porque quando eu paro para encarar exatamente o valor da minha dívida, né? Deixo de ser esquivo, é o primeiro passo para você começar a trabalhar. Você não, como é que fala, né, na arte da guerra, você precisa conhecer teu inimigo para combater, senão... Perfeito, exatamente. Esse autor, ele fala assim, não tem como você lutar com inimigos invisíveis. Se a gente não sabe que a gente tem, às vezes, esses perfis ou esses personagens, a gente passa uma vida inteira achando que, eu sou assim mesmo e tal. Então, o que que é? Quando você olha que não é na verdade que eu sou assim ou a Lisa é assim. Na verdade, existe ali um sabotador que... Porque assim, Lisa, o que é legal desse autor? Ele fala que não adianta você querer plantar um jardim todo florido para o seu cliente e você não cuidar das pequenas lesmas ferozes que tem nesse terreno, porque ao longo do tempo, essas lesmas ferozes vão roer tudo aquilo que constrói. Então, sabe quando você fala que às vezes entra e sai? É muito comum nos meus atendimentos, muitas pessoas ganham bem, mas não sabem administrar. A questão não é nem quanto entra, mas a questão é como administra, porque às vezes não sabe nem com que gasta, não tem nem esse controle. Eu tô gastando mais com isso ou com aquilo, eu posso enxugar aqui, não tem nem essa... E aí, se você for ver, existem empresas também, né? Na época de consultoria, que eu prestava consultoria, muitos empresários não têm noção, às vezes, do fluxo de caixa. Se está dando lucro, se não está. Então, olha que coisa, né? Então, é essa fuga mesmo, de olhar e falar assim, não, peraí, deixa eu entender o que tem aqui, porque eu posso até mudar de emprego, eu posso até ser promovida, eu posso até ganhar bem, só que se eu não cuidar dessas lesmas ferozes que estão aí e eu entender o meu padrão de comportamento, não há dinheiro no mundo que entre que vá me fazer satisfeito, né? É isso mesmo, muito bom. Faz total sentido, Flavinha. Muito legal. E que mais? Fala um outro perfil aí pra gente. Olha, um outro perfil de sabotador é o prestativo, né? Que ele vai falar
que existe um sabotador que faz você sempre falar sim para o outro e às vezes não para você. Porque assim, nós já somos criados assim, né, Lisa, para o outro. Então, até, é bíblico até, né? Ah, se alguém te ferir uma face, dá outra. Desde criança, então você tá comendo uma coisa, aí a mãe fala assim, oferece pro seu colega, aí você fala, não, não, não pode, é feio, oferece. Aí você aprende a tirar do seu e dar para o outro. Então, nós temos uma cultura de um ajudar o outro, de contribuir. Isso é muito nobre. Só que tem uma linha muito tênue, né? Quando você, de repente, contribui com o seu próximo, ajuda o seu próximo, mas quando você coloca sempre o próximo na frente de você. Então, quando você coloca os outros... Por exemplo, eu tinha uma cliente, ela era dona de uma empresa. Ela estava lá fazendo o trabalho dela. Qualquer pessoa que ligava para ela, na hora, ela parava e ia atender a pessoa, ia e saía. Ou seja, o negócio dela foi ficando para trás, ela não conseguia focar. Qualquer pessoa, qualquer horário ligasse, ela parava o que estava fazendo para poder ajudar a pessoa, entendeu? Então, nas finanças, o que eu vejo, tá? Tem muitas pessoas que às vezes tiram daquilo que não tem, às vezes, para dar para o outro. E às vezes é um padrão. Às vezes você até sabe que a pessoa não vai te pagar, ou você sabe que vai dar ruim, mas mesmo assim, às vezes você abre mão e empresta e dá para o outro aquilo que você não tem. Eu lembro né, de familiares que são assim. Uma pessoa veio uma vez pedir um dinheiro emprestado, aí deu, aí não pagou. Aí veio de novo, pediu emprestar de novo. O prestativo não consegue falar não. Coloca sempre o outro na frente de si ou das necessidades da família. Isso é muito perigoso, né? Esse perfil, Flá, eu vejo muito em mulheres, muito. Porque nós somos muito mais doadoras por natureza, né? A gente tem todo esse instinto materno, etc. Então, a mulher, certamente, ela é muito mais. E, infelizmente, a gente tem hoje uma realidade muito grande de mulheres que são enganadas por homens, por esse perfil. Não, eu vou ajudar, né? Tô namorando alguém, eu vou ajudar e tudo mais. Eu tenho casos que eu vivo isso, né? De clientes ou alunas. E é bem complicado, porque depois fica aquela frustração da pessoa se ver sem dinheiro e de ter sido enganada por ter sido, né, tão doadora. Como que é o nome do perfil, Flá? Prestativo. Prestativo. Então, esse perfil, esse sabotador prestativo, né, muitas vezes ali, além de ser muito forte nas mulheres, leva a uma situação delas serem enganadas. E uma outra situação muito comum também é a gente ter isso com os filhos, né? Então, muitas vezes a mulher vai, e aí mulher e homem, tá? Porque hoje tem pais maravilhosos também. Eles se doam e fazem por aqueles filhos muito além do que podem. E isso é uma coisa muito séria, né? Porque às vezes parece que é uma razão nobre. Eu estou pagando o melhor colégio para o meu filho, eu estou pagando o melhor esporte, eu estou pagando a melhor escola de inglês. E a família não tem o nível econômico financeiro de outras famílias. Então, você começa a criar na cabeça dessa criança um cenário que não existe, que não é o que ele vive. Eu não tenho nada contra você pagar uma excelente escola para o seu filho, não é essa a questão. Mas desde que esteja bem claro para essa criança que está indo além, que ela perceba que a família dela não pode viver tudo aquilo e também avaliar se compensa. Né? Porque às vezes essa questão de eu vou comprar roupa para minha filha, eu vou comprar isso para minha filha, eu vou pagar essa escola e tudo mais. Parece que é tão, né, uma pessoa que está fazendo tão bem e você, para um adulto, você não está construindo bem. Então, esse sabotador prestativo também é uma coisa muito comum, principalmente em mulheres, que aí é o que eu mais trabalho, né? Perfeito. E, Lisa, a questão do prestativo também, no fundo, né, de forma às vezes até inconsciente, é a questão de querer ser amada, ser aceita. Aí, quando eu fui ler a descrição desse sabotador, fala assim, que muitas vezes eu ajudo o outro já esperando algo em troca. Às vezes eu ajudo já querendo um tapinha nas costas, um aplauso, um reconhecimento. E quando isso não vem, gera frustração. E aí, porque assim, o que esse autor fala? Ele fala que a questão não é se você tem ou se você não tem. Todos nós temos esses sabotadores. Mas a questão é o quanto eles estão atuantes. Então, ele tem até um assessment que você faz que dá um gráfico, né? E aí, acima de 7 significa que eles estão mais intensos, né? Esse padrão de comportamento, de sentimento. Os sabotadores contam mentirinhas para continuar atuando. Então, assim, não, você ajuda porque você é boa,
Não, você ajuda porque você quer contribuir. Só que, na verdade, não, ele tá contando uma mentira pra você porque você continua exatamente nesse padrão. Então, quando eu fui ler, eu falei, nossa, quando eu li lá o prestativo, né? Você tenta arrumar uma afeição ou ser amado por meio de ajuda. Aí eu falo, não, imagina. Só que na hora que você vai olhar mesmo, fala, pera, será que não tem a ver mesmo? E aí você vai mais a fundo, você fala, nossa, é verdade, às vezes eu ajudo já esperando alguma coisa em troca. Então, é o que você falou, nós temos pontos cegos que muitas vezes nós não temos consciência. Quanto mais a gente trabalha o autoconhecimento, quanto mais a gente trabalha e olha para dentro e expande essa visão que nós temos sobre nós mesmos, mais a gente vai entendendo esse padrão que se repete, né? E aí, você deve ver isso também, a questão de gerações, né? Então, assim, às vezes o pai ou a mãe era daquele jeito, o filho também vai determinar muito como lida com as finanças de acordo com a educação que teve, né? Então, isso é muito comum ser passado, às vezes, de gerações. Se você não percebe que, às vezes, você repete um padrão, você vai, às vezes, passar a vida inteira no automático, achando que é exatamente assim que você deve fazer. Um Mas outro que eu poderia falar, que é um sabotador, que ele chama de inquieto. O que é o inquieto? A pessoa sempre fica buscando qual é a próxima excitação. Ela nunca está contente com o presente, com o momento. Então, ela sempre fica... Esse padrão, né? Esse sabotador faz com que a pessoa o tempo todo se envolva em várias coisas, em várias frentes, né? Então, nunca às vezes fica ali contente com o que está fazendo no momento, mas, eu não posso perder essa outra oportunidade. Nossa, teve isso aqui. Nossa, eu não posso perder isso. Nossa, eu sempre comento, né, dos casos, né, dos profissionais que eu atendo. Então, eu lembro de uma cliente que eu tive que ela vendia Mary Kay, ela colocava cílio postiço, ela vendia pão de mel, ela vendia Tupperware, ou seja, ela fazia várias coisas ao mesmo tempo e não fazia nada, Lisa. Ela não conseguia focar. Se você perguntasse para ela, qual que é a sua vaca leiteira? O que te dá dinheiro mesmo? Ela não sabia. Porque cada hora ela estava fazendo uma coisa e várias coisas. Então, quem quer fazer tudo, não faz nada. esse perfil que você está falando, ele tem muito a ver com aquela síndrome do FOMO, né? Que o pessoal fala, né? O Fear of Missing Out. E eu Ah, acho sim. que hoje em dia tá, ainda mais nessa época de quarentena, eu falei muito sobre isso no começo da quarentena, porque eu via, né, aquela chuva de lives de um monte de gente muito boa, Sim. e o que acontece? As pessoas não conseguiam absorver conteúdo, porque era tanta pinga, 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 o pessoal ficava que nem zapeando no canal GTV, Aham. o pessoal começava a zapear no Instagram Live, e né? falava, escolhe um, dois e segue, né, por um tempo aquelas autoridades. Depois você vai trocando, porque também não dá para você fazer de tudo. Esse negócio que você falou da menina que, né, vendia Mary Kay e tudo mais, é bem comum quando eu falo assim, tem que fazer renda extra. Eu sou super favorável à renda extra e eu aconselho todo mundo, seja CLT, seja empreendedor. Quem tem Sim. negócio, eu trabalho com empreendedoras, eu falo, busque renda extra dentro do seu negócio. E aí a pessoa às vezes não tem ideia e ela começa a pingar no que ela pode. Só que todo negócio, inclusive a renda extra, ela tem um tempo de maturação, né? Então, assim, Uhum. vou começar a vender Mary Kay hoje. Ok, provavelmente no primeiro mês, segundo mês, eu vou vender bastante, porque eu vou falar com as pessoas que eu conheço. Lá para o quarto mês já vai estar difícil, porque eu vou ter que começar a desenvolver mesmo uma estratégia de negócio. E vale a Sim. mesma coisa para vender Tupperware ou, enfim, para prestar algum serviço e tudo mais. E aí as pessoas vão pingando e falam, eu não consigo fazer nada. Nada dá certo. Isso. Quer ganha a curto prazo, às vezes, né? Não espera o tempo de maturação para poder persistir. Então, eu começo aqui, já não deu o lucro que eu queria, de repente eu vou para o outro, eu vou para o outro. Só que se eu não persistir nisso, né? Se eu não tiver ali um foco, esse lucro que eu quero da renda extra, às vezes não vem, né? Por isso você está falando, precisa esperar esse tempo de maturação. É um Vamos para o inquieto. quarto agora, Flá. Tá, vamos. Ó, um outro sabotador aqui é o vítima, né? Que ele coloca que existem pessoas que elas acabam se relacionando com os outros por meio do vitimismo. Então, assim, pra mim nunca dá certo, pra mim realmente é difícil, pra mim é impossível. Gente, ó, a Rê, você viu que a Rê comentou aqui, né? A Rê é manicure, mas assim, ela é uma empreendedora. Assim,
você precisa ver o olhar empreendedor que ela tem, sabe? De investir. Ela investe, ela tem canal no YouTube, ela tá fazendo um curso online dela. Não, é algo assim que é sensacional, assim, sabe? Ela produz conteúdo, viu, Lisa? Ela produz conteúdo, ela lê muito. Então, assim, é um outro perfil que às vezes tem pessoas que falam assim: ah, no meu negócio não dá, é isso mesmo, para mim é sempre difícil. A questão do vítima, você pode, às vezes, estar no melhor cargo que você tem, você pode estar, de repente, na melhor empresa, só que se você tiver esse sabotador, você sempre vai achar que você é um pobre coitado, que não dá, que tá difícil. E a pessoa, às vezes, quer ser amada também por conta desse vitimismo, né? Por conta desse sabotador. Lisa, é louco. Uma vez eu ouvi, né? Tem pessoas que, às vezes, ficam doentes, ficam, às vezes, por ano numa cama de hospital, só que inconscientemente elas não querem ser curadas. Por quê? No fundo, elas gostam daquela atenção, daquela paparicação. Você tá bem? Como é que comeu bem hoje? Tadinho. Mas aí você fala, imagina, alguém que tá doente não vai querer levantar da cama? Gente, é louco. O nosso inconsciente, ele trabalha muitas vezes contra nós, né? Então tem pessoas que elas se sentem tão amadas naquela posição, né? Que sempre vão às vezes, preferir estar numa posição dessa para poder ter um olhar do outro. E aí, quando a Rê tá falando, né? Ela recebe atenção, verdade, isso é muito louco. Então, por essa atenção que às vezes os outros têm sobre ele, não sai desse padrão. Então, quando a gente vai falar de finanças também, eu tô pensando junto com você, tá? Em relação ao vítima, né? Tem pessoas que às vezes até poderiam ter possibilidades, até poderiam tentar outras coisas, mas acabam não fazendo porque já se colocam nessa posição de limitação. Olha, Flá, nós vamos ter que conversar depois daqui, porque esse ponto atingiu o meu útero. É mesmo. Olha só, eu sofro muito com mentoradas que eu vejo, porque o meu processo, o meu método é para tirar a pessoa de qualquer situação que ela esteja, mesmo que ela esteja endividada, e transformar numa investidora com consistência. Eu chamo Uau. isso de investidora de elite. Por quê? O que é investidora Legal. de elite? É aquela pessoa que entende o mundo do investimento e começa a investir para construir patrimônio de fato. E dali não sai mais. Então, é uma escada. E nessa escada, claro que você passa pela fase onde você consegue pagar as suas contas todo mês, sai daquela situação de endividada, e aí você começa a entender sobre os investimentos, faz a sua proteção de riscos, né, e tudo mais. E eu tenho algumas clientes que quando chegam nessa fase, elas não vão além. E eu percebo nitidamente, mas eu não conseguia entender qual que era o perfil sabotador. E eu falava, poxa, parece que é pecado se você se tornar uma investidora. A pessoa não consegue ir além. E aí, muitas vezes, ela para o processo, fala, não, até aqui tá bom. Eu falo, mas... E tem duas razões de não tá bom. Primeiro, porque a pessoa precisa e merece mais, né? A gente esquece que na velhice eu só tenho duas escolhas. Ou eu vou ser independente ou eu vou ser dependente. Então, ser uma investidora quando você é jovem, ou mesmo com 40, 50 anos, a minha idade, não é uma escolha, não é uma coisa legal, é uma necessidade, né? A gente precisa fazer isso. Então, existe o lado da necessidade da pessoa entender que ela precisa, e também porque eu sei que se ela não der esse pulo, ela vai voltar para a situação. Vai voltar. Então, é um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. Isso. A pessoa parece que se sente culpada, parece que assim, não, eu não posso, Você vê, né, aquela coisa, e aí na fala da pessoa, às vezes fala, ai, você é linda. Ah, não, imagina, impressão tua, sabe? Coisas assim, desse tipo. Sei. Mas e aquilo que a gente ouve sobre o dinheiro também, Lisa. Eu lembro meu pai falava que o pai dele, meu avô, que eu não cheguei a conhecer, falava, ah, dinheiro é bosta. E aí isso encuca na cabeça da pessoa, e às vezes na vida adulta, o que ela quer se livrar? Às vezes de forma inconsciente, o dinheiro não é bom. E aí, igual você falou, às vezes parece até um pecado, né? Você investir, você ganhar mais, porque tem aquele bloqueio, né? Ah, quem tem dinheiro é ladrão, ou eu falo que é o imprint cultural. O que é o imprint cultural? São as marcas da cultura que às vezes a gente não se dá conta, mas nós vivemos sobre elas. A gente olha com essas lentes, né? Então, não, porque quem tem dinheiro, de repente...
E aí precisa mudar muitas crenças mesmo, porque é isso que eu tô falando. Não adianta, às vezes, a gente falar de investimento se a gente não olha para o terreno e fala, peraí, quais são as lesmas desse terreno? Porque por mais que você fale, a pessoa pague as contas ou vá dar um próximo passo, parece que algo ali vai puxar elas de volta. Fica num ciclo vicioso, porque aquelas lesmas, esses sabotadores, eles estão ali. Se a pessoa não se dá conta, ela não consegue ir para um próximo passo mesmo. Não, é um teto, né? Não passa. É, isso é bem complicado. E é uma coisa bem legal, Flavinha. Eu sinto isso, me frustra, porque às vezes você vê que a pessoa pode ir além, e é como eu te falei, né? Eu tenho o medo por essas duas vertentes. Primeiro, porque eu sei que ela vai voltar. E claro, gente, um processo de mentoria não é uma coisa que a gente paga toda hora, né? Geralmente é um processo para Sim, fazer uma transformação de vida. Então é um conjunto. E é muito frustrante quando você vê que a pessoa pode ir mais, mas por algum motivo ela não vai, assim. Ela tem total condição é, técnica de ir além, mas ela, por mas algum não motivo, vai. ela prefere ficar aqui nessa onda e certamente volta para a situação de devedora de novo. O Tá, que deixa eu mais? contar uma Olha, história. Flavinha, Deixa eu mais contar uma um. história que eu gosto muito para a gente ilustrar isso. Ó, eu tô até com um curso aberto que chama Jornada do Alpinista, e lá nesse curso eu falo isso. Sobre a questão do vítima e do prestativo, né? Diz que uma vez um monge estava passeando numa estrada com o seu aprendiz. E aí eles avistam uma fazenda, uma fazendinha, mas assim, estava muito precária, caindo aos pedaços. E aí eles falam, nossa, que situação difícil, né? E eles veem que tinha uma vaquinha e estava tudo morto ao lado. E aí tem uma família muito humilde, a mulher está grávida, chama eles, vem cá, vem tomar um café. E aí, quando eles entram, eles falam, nossa, por que tá assim? Eles falam, nossa, a gente não tem nada, é muito difícil. Ainda bem que a gente tem uma vaquinha, a vaquinha dá leite, a gente vende e vive um pouco com o que essa vaquinha dá, a gente se alimenta com isso. E ainda bem que a gente tem essa vaquinha, né? Ah, mas sua esposa tá grávida, já tem um filho, tá grávida e tal, situação muito difícil. E aí eles se comovem muito com a situação, bem precária ali daquele local, daquela família. E aí, Uhum. quando eles estão indo embora, o aprendiz vira para o monge e fala assim: nossa, que situação difícil, eu fiquei comovido, eu queria tanto poder ajudar essa família. Aí o monge fala assim: você realmente quer ajudar? Aí o aprendiz fala: sim, eu quero. Aí o monge fala assim: vai lá e mata a vaquinha deles. Aí o aprendiz fica horrorizado: como assim? A única coisa que eles têm, você não viu? Eles se alimentam da vaquinha, dá o leite, o pouco que eles têm vem da vaquinha. Aí ele falou: vai lá e mata a vaquinha. Aí o aprendiz vai, mata a vaquinha e eles saem de lá. Um ano depois, eles caminhando pela mesma estrada, eles avistam uma fazenda bonita, com plantação, muita, a plantação ali de alface, tá tudo verdejante, a casa tá bonita, tem criança correndo na frente. Aí eles falam, gente, será que mudou a família? Só que quando eles começam a se aproximar, eles se reconhecem que era a mesma família. E aí eles chamam, nossa, vem cá e tal, vem tomar um café. E tudo tá mudado, tudo tá diferente. Aí eles chegam e falam assim, nossa, tá tão diferente, a casa tá tão bonita, que legal. Olha quanta coisa tem, plantação aqui, tem gente trabalhando. Aí ele fala, pois é, vocês não sabem o que aconteceu. Aí ele pergunta, né, conta pra gente. Ele fala, sabe aquele dia que vocês passaram um ano atrás? Aquele dia a nossa vaquinha morreu. Poxa vida. Ah, mas e aí o que você fez? Aí a gente foi obrigado a ir para a cidade, comprar semente, plantar, arar a terra, deu vegetação, e aí começou a dar muito lucro, a gente foi para a feira, aí trouxe trabalhadores. Ou seja, o que eu quero dizer é que tem muita gente que tem a vaquinha ali, tem uma segurança, né? Questão do prestativo. Às vezes você ajuda alguém, só que você precisa, às vezes, matar a vaquinha de alguém para que a pessoa produza, né? Para que a pessoa saia dali da onde ela está. Então tem muitas vezes essa questão do prestativo ou da vítima, que às vezes ficam dependendo de alguém, muitas vezes. Tem pessoas que são assim, são demitidas do. Às vezes a vaquinha da pessoa é o emprego. Tá tão segura no emprego, às vezes quando elas são demitidas, elas vão empreender, vão colocar uma ideia para rodar, né? Uhum. Então, essa questão das finanças eu vejo muito com isso também. Às vezes a gente tem vaquinhas que a gente se apega nelas. Só que às vezes é muito pouco. A gente poderia explorar tantas outras possibilidades que não. Então a gente fica com a vaquinha. Então a vaquinha, às vezes, ela precisa morrer, ou a gente precisa matar essa vaquinha de alguém para que essa pessoa também consiga florescer, né? Ativar essas potencialidades para ganhos financeiros maiores também, né, Lisa? É verdade. Gente, se tiver alguém aí que conhece essa história, né, de que tá passando por uma vaquinha ou sabe que eu me livrei da vaquinha e me fiz bem, né?
Coloca aí um joinha pra gente, porque eu já vi muitas vezes isso. E como é difícil. Isso é uma situação típica de quem tá dentro não vê, né, Flá? Não vê, A não gente não vê. consegue, porque o apego à segurança ali é tão grande, você não consegue falar, poxa, eu vou, claro, imagina se a família, um dia eles não tinham condição de falar, eu vou matar a minha vaca, porque assim eu vou pra feira. Não, sou Sim, vou. de fora e olhar isso e tirar aquela situação. E quantos profissionais às vezes fazem isso pela gente, né? Pode ser médico que Verdade. fala, cara, sai da cama, vai fazer exercício, né? O pessoal brinca Isso, perfeito. fala assim, Lisa, você faz, ó, tá todo mundo colocando aí, eu tenho É, a Rê certeza. falou, a vaquinha é zona de conforto. Exatamente, a vaquinha é zona de conforto. Ó, Enquanto a a pessoa Maria tem aquilo Lima dali, também, o Éder, o Du, meu anjo entrou, meu amor, tá aí. E isso é verdade. Eu vejo quando eu falo assim, eu falo, gente, o pessoal fala, Lisa, você está fazendo ginástica de manhã, mesmo assim eu falo, gente, não é, pô, que legal, é assim, não tem jeito, eu preciso de não saúde, tem jeito, tem que fazer, né? tem que fazer. A minha cama também é uma delícia para ficar dormindo. Ó, se a Mara tá colocando, a minha vaquinha era uma sociedade. Nossa, é verdade. Muitas vezes uma zona de conforto que a gente não percebe. E aí você colocou um ponto muito legal que eu quero aproveitar, falar todo esse know-how que você tem de trabalhar no mundo corporativo, né? Que eu também estou ligada a isso. O quanto que às vezes as pessoas não percebem o seu potencial e acham que ela tá no emprego é uma coisa que a empresa está fazendo por ela. Eu luto muito isso com a minha equipe, sabe? Eu falo, gente, vocês têm que estar no emprego porque a empresa precisa de vocês. Né? Não é, Uhum, a empresa não pode ser sua vaquinha. Não tem como. Você tem que estar no emprego perfeito. porque você está contribuindo ali para a empresa. E olha só que relação saudável que fica para ambos os lados. Então, neste momento, que tem muita gente perdendo o emprego por conta da crise e tudo mais, né, que as pessoas possam conhecer os perfis sabotadores, gente. Visita o perfil da Flávia, porque o talento, ele é nosso. Não importa que hoje eu estou Sim. trabalhando para a IBM, para o Banco Bradesco, para o Itaú, né? Para outra empresa, Nestlé, não sei. O talento é meu. O que eu posso contribuir para o mundo corporativo está em mim. Então, não é porque eu perdi o emprego que a minha vida acabou, né? Que seja realmente uma vaquinha que ali eu possa ainda... Exatamente. Às vezes você perdeu a sua vaquinha, mas aí você vai produzir, você vai correr para outros lados. Tem nãos ou tem demissões que são a melhor benção, às vezes, da nossa vida também, para a gente explorar mais, né? E se você está numa empresa, de fato, é o que você falou, tem que estar lá para contribuir, para usar minhas potencialidades ali também, né? Então não pode ser uma coisa assim, eu preciso disso aqui, porque não, senão isso não é saudável, falta propósito até no trabalho, né? Você está ali por estar. É verdade. E eu sempre prego a renda extra, inclusive falo isso para toda a minha equipe. Eu falo, renda extra é vida que todos vocês tenham, porque ele te dá mais força de você trabalhar sem essa questão da dependência. Porque quando você se coloca nessa questão de dependente de algo, às vezes esse negócio é tão maior que até impede você de fazer o seu desenvolvimento ali, né? É verdade. Então, assim, todo mundo dá, não dá. Tem que buscar uma forma que dá, né? Não tem como. A Exatamente, Mara tá ó. falando reconhecer pessoas que nos esticam é muito importante. Muito bem, é isso mesmo. Tem que reconhecer mesmo, porque como tem gente ingrata nesse mundo e a gratidão é tudo. Se tem uma coisa que faz a gente também elevar o nível em todas as áreas da vida, é a gratidão nos relacionamentos, né, na parte financeira, na parte de desenvolvimento profissional, tudo. Eu vou falar o último aí pra gente, de repente, encerrar, que eu acho que tem muito a ver com finanças. Hipervigilante. Esse sabotador, Lisa, ele faz a gente ver perigo onde às vezes não tem. Faz a gente ficar com a antena ligada o tempo todo pensando assim, nossa, o que de ruim vai acontecer? Já com uma expectativa ruim sobre as coisas, sabe? O que de ruim vai acontecer? Aquela pessoa vai me trair, não vai dar certo. Sabe o que eu vejo? Na hora de investir, as pessoas têm um hipervigilante muito aguçado, as pessoas têm medo de investir. Você fala, tira o dinheiro da poupança, investe, né? Mas as pessoas, elas estão tão acostumadas ali com o que elas têm, que às vezes esse hipervigilante faz elas verem medo, perigo, onde não tem. Aí, às vezes você fala, não, mas é mais conservador isso aqui e tal. Mas você tenta mostrar, não sei se você tem essa resistência, né? Você tenta mostrar uma forma ali, mas a pessoa não, vou perder meu dinheiro, não sei. Não tem isso também? O que acontece?
existe o que move as pessoas em relação ao dinheiro são dois sentimentos, que é o medo e a ganância, tá? Então, o hipervigilante, ele tá ali com um medo totalmente aguçado, porque nós temos as duas vertentes. Tem aqueles doidos também que investem naquelas coisas de criptomoeda, que dá 6% ao mês e que acha que vai ganhar, né? Enfim, Aí... Papai Noel. E aí tem a pessoa que tem medo e é o hipervigilante que você falou, preza pela segurança extrema, mesmo sabendo, todo mundo sabe que a poupança não vai dar mais nada. O poder de compra do investimento da poupança baixou demais, mesmo o Tesouro Selic, né? Até um ano atrás o Tesouro Selic ainda estava legal. Hoje é um caixa ali, é um ponto que você deixa o seu dinheiro como se fosse no colchão. Ele não vai cair, mas ele também não vai te dar poder de compra. E investimento tem uma finalidade. Se vocês quiserem sair com uma lição sobre finanças dessa live, né, além dos perfis que a Flá está falando, entenda que investimento só tem um objetivo, que é crescer o seu patrimônio. Então, se aquilo não rende, ele não está com o objetivo de investimento, ele pode estar com o objetivo de caixa, de poupar, que também é necessário, faz parte da estratégia, mas não faz crescer. Então, quando a pessoa tem muito medo, ela não sai da onde ela está por prezar a segurança, mesmo sabendo que está perdendo. E uma coisa que também junta com isso que você falou do sabotador, que às vezes eu acho que ativa o sabotador, é o nosso perfil histórico. Tem muita gente, né, aqui da minha idade, que fala assim, eu não tiro que eu tenho medo de investir por conta daquele confisco que o Collor fez há trocentos anos atrás. Né? Lá na década de 90, o cara vai e prende a poupança de todo mundo. Você vê, a gente está falando aí de mais de 20 anos. E as pessoas têm medo até hoje, porque eram crianças que viram pais e mães loucos, enlouquecidos por conta desse dinheiro que foi preso. Então, com certeza, ativou esse sabotador. E é muito engraçado isso, né? Que eu falo, gente, não, eu ouço, mas não tem risco de prender, de confiscar? Até hoje eu ouço isso. Não. Estamos em outro mundo, não tem mais como. Mas, enfim, isso que eu brinco, eu falo assim, e nessa hora, os cálculos, as projeções, eles entram para ajudar essa questão comportamental, sabe, Flá? Porque também não dá para a gente só contar com a questão comportamental. Como que eu vou mudar isso? Existem uma série de tratamentos, né? Inclusive terapia, coach, cursos, conhecer mais. Mas também existe a bendita da planilha, né? E as projeções, onde você mostra, olha, se o teu dinheiro ficar aqui, vai acontecer isso daqui 15 anos. Se o teu dinheiro ficar aqui, vai acontecer aquilo. Então, são formas, né, que a gente trabalha para estar ajudando a pessoa a combater isso. E a minimizar os riscos, né? Então, assim, de repente, se você trabalha com uma mentoria dessa, é porque você conhece, né? E aí, igual você falou, são dados, é tomar decisões com base em dados também, né? Mas eu vejo muitas pessoas que ganham muito bem e ainda tem lá o dinheiro na poupança e tal, e falo, nossa, mas não muda, né? Porque eu acho que tem esse medo que você falou. E aí eu vejo que é muito ligado a esse sabotador, né? Fica em constante alerta. Não, mas pode dar errado, pode não ser legal. E aí perde, às vezes, por fazer o dinheiro trabalhar para si, para deixar ali sempre como um caixa, né? Eu adorei isso que você falou. O dinheiro, ele tem o investimento, ele tem o objetivo de fazer crescer, né? Então, às vezes, a pessoa, em vez de ela usar esse potencial para o dinheiro trabalhar para ela e ajudar a crescer ali, não, só deixa como caixa. Então, acho que esse sabotador, às vezes, ele segura as pessoas mesmo para dar um próximo passo, né? Com certeza. Bom, Flá, você está aí com o teu curso na ativa, né? Ainda tem inscrição aberta? Tô. Amanhã, hoje é quinta-feira, né, Liz? Amanhã fecha as inscrições para o curso da Jornada do Alpinista. Por que alpinista? Só te explicar. Segundo Paul Stoltz, existem 3 tipos de profissionais. Os desistentes, os campistas e os alpinistas. Os desistentes, eles já se aposentaram e esqueceram de avisar o RH. Eles não fazem mais nada, estão só ali. O salário, a recompensa, é um fardo para eles, nem gostam do que eles fazem, que corresponde a 15%. 80% são campistas. Eles desistiram de escalar a realização profissional e acamparam, ficaram na zona de conforto. Então, eles não se desenvolvem, eles não buscam mais. E 5% apenas são alpinistas, porque eles continuam se desenvolvendo, buscando realização, buscando corresponder ao mercado, investindo em si. Então, eles buscam ter um sentido naquilo que eles fazem. Então, por isso que eu coloquei a jornada do alpinista, tem a ver com a realização profissional.
Então, nesse curso eu trabalho desenvolvimento pessoal, profissional, autoconhecimento, os sabotadores, falo sobre todos eles, falo sobre valores, sobre propósito de vida, propósito de trabalho, como você conseguir ver sentido naquilo que você faz, sobre metas, objetivos, como você traçar metas assertivas. Então, assim, tá bem legal. Então, como é o meu primeiro curso, o meu modelo de trabalho é de outra forma, mas eu resolvi lançar esse curso. Então, assim, tá com um valor super especial, R$ 247 em 12 vezes. E tá no link da minha bio, só que é até amanhã. Se passar essa oportunidade, nunca mais vai ter, ainda mais com esse valor, né? Então, eu tô fazendo mesmo para contribuir com as pessoas. E as aulas vão ser ao vivo ou gravadas, Flavinha? Já estão gravadas. Assim que a pessoa compra, já tem o acesso já ao link ao curso. Legal, muito bom. Eu fiz também 2 turmas de mentoria, né, da Investidora de Elite, onde eu passo por todo esse processo. É o mesmo trabalho que eu faço na mentoria individual, só que eu fiz em grupo. E aí estou para lançar agora a 3ª turma. É muito gostoso, viu? Desejo todo o sucesso do mundo para você, que você tenha aí uma Obrigada. turma muito que vai enriquecer muito na vida deles, né, em todos os sentidos, e na sua também. Quero agradecer, Flá, foi uma delícia estar colocando aqui. Eu acho que essa live está tão rica que ela merece virar um vídeo depois ir para o YouTube. Vou conversar com a minha editora para a gente ver. Tá bom, muito bom, muito Eu bom. aviso para Obrigada, viu, você. Lisa? Parabéns pelo trabalho que você faz, sempre te acompanho. Para mim foi um prazer te conhecer, né? Desde quando a gente se conectou muito, desde quando a gente fez um trabalho juntas. Então, parabéns aí, conta comigo. Obrigada, querida. Um beijo, gente. Obrigada por terem ficado. Um ótimo dia para vocês. Beijo, Lisa. Tchau, pessoal. Até mais.